Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, gente. E hoje a gente está se encontrando aqui para falar um pouco, né, sobre história. E o que a gente tem para conhecer hoje, né? Hoje a gente vai conhecer um pouco das transformações ocorridas na cidade, né? Um pouco das transformações ocorridas relacionadas ao surgimento das cidades, né? E a gente sabe que no início de tudo, né? Primeiro o homem, né? No começo o homem descobriu o fogo, depois ele teve a maior descoberta, né? Do milênio, né? É considerada como uma grande, né? Uma das maiores descobertas, que foi a agricultura. Realmente, antes de descobrir a agricultura, o homem era nômade, né? O que significa isso, novamente? Nômade, né, eram aquelas pessoas que não tinham um lugar fixo para morar, elas ficavam o tempo todo se mudando, nunca ficavam fixos morando em algum lugar. Né? Eles nem sequer construíam casas, eles formavam tendas para se hospedarem nos lugares onde eles passavam. Então, antes da descoberta da agricultura, né, os homens eles tinham o costume de ser nômades, né? Eles já caçavam, eles já tinham descoberto fogo, já utilizavam fogo e tal, e outras coisas, né? Mas eles ainda não tinham descoberto a vida com a agricultura, né? A agricultura. E aí, depois, a agricultura fez com que o homem descobrisse também o trabalho da pecuária, né? Foram os primeiros trabalhos. A agricultura deu ao homem a possibilidade de também conhecer a pecuária. Né? Ele percebeu que poderia plantar, né? Que poderia usar grandes pedaços de terra para plantar. E a partir dessa plantação, ele já tinha um motivo para se fixar numa terra, né? Porque ia ter alimento constante, né? Na plantação. Fazia a colheita e aí ia ter o que comer, né? Que tirava da terra, né? Que eles mesmos tinham produzido. Depois de ter descoberto essa agricultura e aí ter percebido que poderiam se fixar, né, num lugar só, eles começaram a construir as casas, né, de pedra, né? E como está dizendo aqui, né? Como a organização dos primeiros assentamentos era baseada majoritariamente na agricultura, como eu falei agora, né? Eles começaram a se fixar depois da descoberta da agricultura. E a agricultura era muito levada em consideração na hora de escolher o lugar onde eles iam morar, porque tinha que ser um lugar onde a terra fosse fértil, onde eles fossem plantar e essa plantação pudesse crescer e se multiplicar, né? Onde eles pudessem ter uma alimentação constante. E assim, então assim, as primeiras cidades humanas elas foram formadas às margens de rios abundantes. Eles sempre procuravam lugares que tinham rios para poder construir essas moradias, para poder formar essas primeiras cidades, né? Pois boas colheitas dependiam da boa irrigação do solo. Então eles procuravam sempre formar essas cidades perto de rios abundantes para poder terem a possibilidade de irrigar bem esse solo para que essas plantas pudessem crescer bem e ser constantes, né? Para que as plantações deles pudessem vingar, porque né, eles tinham começado a viver da agricultura, né? Do que eles plantavam, né? Junto com a agricultura também, né, as principais características ainda presentes em nossos dias são perímetro definido, né? Quer dizer, aquele quadradozinho definido, o tamanho das casas. Vocês podem observar nessa cidade antiga aí, ó, que as casas são formadas em quadradinhos, né? Todas juntas e elas têm o seu perímetro, o seu tamanhozinho, todo definidozinho, né? Então, até hoje a gente tem essa característica. Campos agrícolas deixados separados do resto da comunidade, como vocês estão vendo aqui, ó. A comunidade toda junta aqui, e os campos agrícolas, eles não ficavam juntos com a comunidade, eles eram feitos em lugares separados, tipo ao redor, né? Em lugares assim mais separados, reservados só para a agricultura. Deixados separados do resto da comunidade, ou pastos que a circundavam, como vocês estão vendo aqui, ó. Em volta dessas comunidades a gente vê que tem gramas, né? Tem pastos realmente onde os animais se alimentam. A gente vê que tem animais aqui se alimentando, vivendo aqui ao redor das comunidades. Ó.
que circundavam, né, ficavam ao redor, moradias permanentes. A gente percebe que essas casas aqui, elas não são tendas, elas são casas construídas para permanecer nesse local aqui. São as moradias permanentes. Depósito para guardar alimentos, né, que devem estar em lugares aqui, talvez até sejam esses lugares maiores aqui, ó, né? Um depósito para guardar alimentos e objetos e cemitérios. Dá para perceber aqui, gente, ó, que a gente vê que tem rios, né? Ó, essa cidade ela tá formada do lado de um rio, tem 2 rios, tem outro riozinho aqui do outro lado que dá pra gente perceber, ó. As cidades, né, os lugares onde essas cidades seriam construídas sempre levavam em consideração se tinha rios abundantes para que eles pudessem fazer essa plantação, porque iam precisar irrigar o solo. E aí, né, nesse processo de descoberta da agricultura, da pecuária, né, o trabalho do homem foi se desenvolvendo, né? Esse processo realmente foi continuando e aí as cidades elas foram se desenvolvendo, foi se descobrindo as hierarquias e a partir das hierarquias, né, quem a maior autoridade e as autoridades que ficam abaixo dessa autoridade principal e quem obedece e quem manda, né? E aí as atividades, os trabalhos de acordo com a capacidade de cada pessoa. E aí, a partir dessa divisão do trabalho que a gente viu na aula passada, né, o homem foi se desenvolvendo, né, através disso. Né, foi tendo um crescimento do conhecimento no cotidiano. O homem percebeu que ele podia utilizar a ajuda dos animais para plantar, para irrigar o solo. Né, e aí foi construindo instrumentos para utilizar com a ajuda dos animais, e como o homem estava utilizando a ajuda dos animais para fazer a irrigação do solo, construiu até instrumentos para utilizar nessa irrigação, e aí surgiu também a pecuária, né? Ele percebeu que era necessário alimentar esses animais para que eles pudessem ter força, tanto para ajudar o homem nessa irrigação do solo, como também para servir de alimento, né? Então aí surgiu junto com a agricultura, depois da agricultura surgiu a pecuária dessa forma. E o homem foi se desenvolvendo e aí começou esse processo de urbanização, né? E no século XVIII, né, a gente teve a Revolução Industrial depois desse século, e aí as cidades elas se tornaram centros de produção industrial. Nessa Revolução Industrial foi onde surgiram as indústrias, né? Os lugares que eram feitos especificamente para trabalhos, né, para produção de várias formas, né, de construção de máquinas, produção de alimentos em grande quantidade. E aí foram surgindo as indústrias, né? E aí, né, surgiu a presença de fábricas, né? Ela influenciava o ritmo do crescimento urbano. Como eu falei que nessa revolução surgiu lugares, espaços especificamente para a produção de máquinas, né, de alimentos e todas as coisas que eram necessárias ser feitas para que fosse feita essa produção. Então foi necessário existir, né, ter essa presença de fábricas, que eram os lugares especificamente utilizados para essa produção, certo? E essas fábricas eram grandes para que essa produção fosse feita em grande quantidade para atender às necessidades da população e também para um crescimento econômico. Essa produção era feita visando, se utilizava a necessidade do povo, da comunidade, da população, para que pudesse haver essa produção econômica também, certo? E essa produção, essa presença de fábricas, ela influenciava no ritmo e crescimento da cidade. Quanto mais indústrias numa cidade, mais acelerado era o processo de urbanização. Vocês podem observar aqui, ó, a gente tem uma imagem em preto e branco, né, uma foto que mostra, que está representando depois da Revolução Industrial. Vocês podem ver o tamanho dessa fábrica, dessa indústria, olha as máquinas que eram utilizadas naquele tempo para as produções. Aqui vocês podem ver uma cidade, mais ou menos, né, o formato de uma cidade no começo
desse crescimento urbano, né? Então, dando continuidade, a vida em sociedade propiciada pela sedentarização, que foi esse processo, que foi essa mudança que aconteceu depois da descoberta da agricultura, como eu havia falado para vocês no começo, né? Primeiro foi descoberta essa agricultura. Antes da descoberta da agricultura, o homem era nômade. Depois que a agricultura foi descoberta, né? Então, começou essa sedentarização, né? Sedentário é aquela pessoa que é parada, né? Então, a sedentarização se refere ao fato de que o homem ele se fixou num lugar só, né? Ele deixou de ser nômade, deixou de viver em moradias temporárias, né? Que eram feitas tendas, né? Para morar em lugares fixos e construir casas feitas de pedra. Então, essa vida em sociedade propiciada pela sedentarização, depois que o homem descobriu que podia morar num lugar fixo, que poderia ser sedentário, então essa vida em sociedade começou, né? E aí acarretou uma aceleração do domínio do homem sobre a natureza. À medida que o homem foi utilizando a natureza para viver, ele foi descobrindo vários aspectos, né? Ele foi conhecendo melhor a natureza, descobrindo as plantas, para que elas serviam, o que ele poderia usar para alimentação, como para uso medicinal, e para fazer roupa, e por aí vai, né? Da natureza que se traduz, né? Que a gente pode ter nas plantas e também nos animais. E aí, né, depois que o homem começou a ter esse domínio da natureza, né, e teve esse processo de sociedade, essa vida em sociedade, onde as pessoas conviviam, onde surgiu essa hierarquia, né, que dizia quem mandava e quem tinha que obedecer, e aí também aconteceu a separação dos trabalhos, e aí aconteceu também, depois disso, né, foram surgindo os trabalhos específicos, né, algumas pessoas se dedicaram ao lado mais espiritual, outras pessoas se dedicaram à parte medicinal, né, eram os curandeiros, outras se dedicaram à parte mais econômica, outros se dedicaram à produção alimentícia e por aí vai. Então, com o tempo, né, depois dessa divisão do trabalho, dessa divisão de hierarquia, dessa vida em sociedade, começou a surgir uma coisa chamada tecnologia, que começou com as máquinas que surgiram nas fábricas, né, onde começaram a descobrir que poderiam se construir máquinas para facilitar o trabalho humano. E aí como todas as outras coisas, como tudo na vida em sociedade, no processo de urbanização, essas máquinas elas foram sendo cada vez mais aprimoradas, né? Até que surgiu e sempre foi trazendo mudança para a nossa vida, né? Até que, como vocês estão vendo esse processo aqui, ó, a sociedade da caça e da pesca, ainda da época da pintura rupestre, né? E depois, né, foi descoberta a sociedade agrícola, né, que começou a usar o técnico do cultivo, e foi nessa época aqui em que começou o processo de sedentarização, e aí veio a sociedade industrial, que foi se desenvolvendo depois desse processo de sedentarização, em que começou a ter esse complexo social, né, essa complexidade social, que é quando surgiram as leis, as normas, a vida em sociedade, essas regras, né? A hierarquia, como eu já falei para vocês, que é aquilo que diz quem manda e quem deve obedecer. E aí o domínio do homem sobre a natureza, e aí ele foi descobrindo as máquinas, e aí surgiu a sociedade industrial. Depois dessa sociedade industrial, né, com o aprimoramento das máquinas, surgiu a rede de computadores, né? E aí essa rede de computadores deu origem a uma tecnologia mais avançada, a internet, até chegar nesse ritmo que a gente está hoje, né? Dando continuidade. Você pode ler mais sobre esse conteúdo no seu livro, né? Lá o texto está mais explicativo. Se você sentir necessidade, você pode assistir essa aula novamente, né? Leia o seu livro, leia o restante do texto do seu livro com bastante atenção. Se você sentir necessidade, leia mais de uma vez. Se você também quiser aprender um pouco mais, né, amplie o seu campo de pesquisa, pesquise em outros livros,
faça uma pesquisa na internet, veja vídeos, você pode assistir filmes também, eu posso indicar até um filme para você, Tempos Modernos, que é um filme antigo do Charlie Chaplin, né? E ele vai mostrar a realidade da sociedade industrial. É um filme engraçado, bem legal, preto e branco, não tem falas, mas é bem interessante, né? Você vai encontrar a leitura nas páginas 33 até a 36, e a sua atividade ela vai estar na página 37, certo? Então, não deixe de se esforçar na realização da sua atividade. Procure ler sempre. A leitura é uma coisa maravilhosa. A leitura liberta a nossa mente, faz o nosso cérebro ficar mais fresquinho, mais leve, mais aberto para aprender. E assim, se você sentir alguma dificuldade, isso é normal, né? É normal que a gente sinta dificuldade para compreender um assunto novo que a gente não tinha conhecido ainda, mas é importante que você possa fazer um esforçozinho, ler novamente, se concentrar, para que você possa aprender, né? Toda aprendizado é importante e isso que a gente está falando agora, né? É como eu havia falado, é importante que a gente estude o passado para a gente entender o que está acontecendo no presente, né? Para a gente chegar até esse ponto em que a gente chegou hoje, essa história teve um começo e está tendo um desenvolvimento, né? Então, espero que essa aula possa ter sido bastante proveitosa para você. Não deixe de se esforçar, não deixe de se interessar, lute para que você possa sempre aprender mais, force a sua inteligência, né? A gente sempre precisa estar forçando a nossa inteligência para que a gente possa aprender coisas novas, para que o nosso cérebro ele fique sempre mais desenvolvido, sempre mais forte. Então é isso, gente. Uma ótima aprendizagem, bom desempenho. Tchau!